fez a mobilização em torno da defesa dos direitos democráticos. Nada mais substancial na defesa de um direito humano que é exigir o respeito ao direito do voto do cidadão, o voto democrático. Isso foi um exemplo de Caracas, um exemplo da Venezuela, onde a TV comunitária cumpriu essa função. Quando, da crise de 2011 no Equador, onde se tentou também desestabilizar o governo democrático do presidente Rafael Correa, foram as rádios e TVs indígenas e comunitárias que se mobilizaram para exigir o cumprimento da Constituição e suprir a necessidade de um debate que não se fazia pelas TVs comerciais, porque elas simplesmente sonegavam o debate democrático que estava acontecendo, que era uma tentativa de golpe a um governo constituído democraticamente pelo voto, e foram essas rádios dos índios, TVs comunitárias, inclusive indígenas, que cumpriram essa função também, o Equador. No caso da Bolívia, nós temos uma novidade muito importante. Há 4 anos, o presidente Evo Morales, que acaba de ser reeleito democraticamente, com quase 70% dos votos, ele declarou que estava cansado de ser chamado de narco-presidente. Convidou os proprietários de todos os grandes meios de comunicação, rádio, jornais e televisão, e perguntou a eles: podem provar que eu sou narco-presidente? E isso no gabinete dele, o gabinete de presidência. Os magnatas se entreolharam, não tinham provas, evidentemente, né? Não tinham provas dessa aberração. Então, ele disse: olha, a partir de agora nós vamos incentivar a nossa comunicação pública. Primeiro, fundou um jornal popular chamado Câmbio. 4 anos, hoje, 4 anos depois, é o jornal de maior tiragem da Bolívia, maior circulação da Bolívia, que se iguala ao jornal La Razón, que tem 73 anos de existência. Já se equiparou. O preço é 4 vezes menor. Ele também está digital, pelo qual vocês podem acionar aqui pela internet, Câmbio, na Bolívia. É um jornal muito, muito interessante, defensor, inclusive, da integração latino-americana. Mais do que isso, promoveu, oferecendo as condições técnicas, evidentemente, as condições econômicas, de financiamento público, para a construção de uma rede pública de rádios indígenas. Sabem que a maioria do povo na Bolívia, como no Equador, é a população indígena. Então, já existe essa rede de rádios, chama-se Rede Pátria, e elas emitem cada qual, dependendo da região, no idioma local, respeitando, portanto, as características culturais dos povos originários. Isso é uma grande contribuição, que não é divulgada, evidentemente, sabemos por quê, aqui do governo do presidente Evo Morales. E, mais recentemente, na Argentina, com a aprovação da nova lei, a Lei de Médios, que fez aquilo que o Sanches mencionava: 1/3 do espectro é para o Estado, 1/3 para as empresas e 1/3 para a comunicação sem fins de lucro, ou seja, o setor social ou comunitário. Com isso, surgiram rádios indígenas, TVs universitárias, 50 TVs universitárias de rede aberta digital, e se estabeleceu um sistema de TV digital pelo qual cada cidadão da Argentina pode acionar 28 canais sem pagar um tostão. O André Barbosa mencionava aqui o dilema que nós ainda temos de que há praticamente, na minha visão, um apartheid audiovisual no Brasil. Ou seja, quem não pode pagar não acessa esses canais. Então, na Argentina, 70% da população tem acesso à TV por assinatura. E com essa TV digital, não é necessário pagar nada. Inclusive, lá, a Telesur já é um canal de sinal aberto também, sem necessidade de pagar qualquer coisa. E no Uruguai, isso aí vai agradar muito a todos nós, mas certamente, especialmente ao Sanches, porque a Central Sindical PIT-CNT do Uruguai, a partir de agora, vai passar a ter um canal de televisão digital aberto, qualquer um que ligar a televisão vai poder acionar. Então, são mudanças concretas que estão acontecendo aqui. Como não há mais tempo, eu gostaria só de
fazer uma sintonia no canal da presidenta Dilma Rousseff. Ela defendeu a regulação econômica da mídia. Essa regulação econômica deve incluir, primeiro, uma tática que é considerar que não há maioria nesse Congresso para exigir o tudo ou nada. Você tem que fazer aquilo que é possível avançar. E, nesse avanço, eu proponho que as TVs comunitárias sejam consideradas como parte do espectro da economia solidária. Vejam bem, nós poderíamos ter no Brasil pelo menos 5.000, se são 5.800 municípios ou por aí, pelo menos 5.000 canais comunitários, fazendo a diversidade cultural, regional, fazendo a integração, porque, por exemplo, numa TV comunitária, como aqui de Brasília, por exemplo, a vice-presidente é uma diretora do sindicato, mas está na diretoria executiva também um companheiro que é um companheiro que representa os deficientes visuais. E temos, inclusive, um programa que é conduzido, que é coisa rara em televisão, por um deficiente visual, para, inclusive, trazer essa necessidade. Então, estimular a economia solidária significa aumentar a capacidade de promover a cultura, promover a informação e, com isso, promover a economia da educação, da informação e da cultura, gerando nos municípios uma descentralização e o fortalecimento de uma produção audiovisual, que vai gerar emprego, vai gerar renda, mas, sobretudo, vai gerar democracia e defesa dos direitos humanos. E, nesse momento, e aí termino, em que estamos ameaçados por vozes sombrias que tentam falar em desestabilização, em golpismo, claramente, no Brasil, é o momento também das TVs comunitárias fazerem, como já fizemos no passado, em outros momentos, as forças democráticas, a defesa da legalidade democrática, ou seja, uma nova campanha da legalidade, e as TVs comunitárias e as rádios comunitárias podem contribuir para assegurar o funcionamento da democracia, para que o Brasil possa continuar mudando e pagar a sua dívida enorme social que tem para com o povo, acumulada durante 500 anos, mas, sobretudo, pagar também a dívida informativa e cultural que se construiu em forma de montanha contra o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Alberto, diretor da Telesur, pelas suas reflexões. Eu estava aqui pensando, acho que várias sugestões dessa mesa já foram colocadas. Nós vamos ouvir agora mais alguns representantes que aqui estão, mas o nosso objetivo também é de deixar aqui alguns encaminhamentos concretos a partir desta reflexão, né? Já foi apresentado aqui pelo Paulo um documento que esta comissão também irá reforçar junto à presidenta Dilma, mas, se houver mais alguma outra sugestão, algum outro encaminhamento, nós o faremos com o objetivo justamente de fortalecer a rede pública de comunicação, principalmente as rádios e TVs comunitárias, que eu tenho plena concordância com o Carlos. Acho que é preciso, sim, a exemplo de outros países, criar uma rede realmente de rádios e TVs que possa dialogar e que possa informar de forma mais precisa a nossa população. Nós não podemos ficar, muitas vezes, submetidos, né, a informações que nem sempre aquilo que alguém dizia que é mesmo, acho que foi o Walter, não é? Muitas vezes ela não é parcial, né? Não é imparcial. A grande mídia não é imparcial, né? E nem sempre está do lado de quem realmente quer ouvir uma informação correta, né? Sempre há, de uma certa forma, algum desvio nessas informações. Então, é preciso criar novas alternativas, fortalecer o que existe e ampliar o que é necessário. Eu vou passar a palavra agora para quem já nos solicitou. Estou com uma lista aqui de 7 pessoas inscritas. Nós vamos ouvir as 7 pessoas. Vou conceder 3 minutos para cada um, por causa do nosso tempo. Então, a gente pede que vocês sejam breves nessa exposição. Está aqui inscrita a Escila Bezerra, da TV Comunitária de Peruíbe. Sou eu. Sim, Escila, seja bem-vinda.
3 minutos, nós vamos pedir a quem controla o tempo para marcar 3 minutos. Boa tarde. Obrigada, senadora, por essa oportunidade. Eu gostei demais da fala de todos. Cada um colocou uma realidade diferente, mas todas essas diferentes realidades são a nossa realidade total. Eu sou presidente da TV comunitária de Peruíbe e Itanhaém, que agora a nossa operadora já está cabeando Itanhaém. Entramos no canal 16 analógico e no canal 8 digital. A nossa TV comunitária, agora em 28 de fevereiro de 2015, fará 17 anos de4 São 17 anos de muito sofrimento financeiro para mantê-la. Nós temos sede própria. Durante 4 anos, nós passamos pagando aluguel. Era uma coisa terrível. E, então, surgiu uma oportunidade de comprarmos uma sede própria, um prédio na avenida principal da cidade de Peruíbe, que foi financiada pelo Banco do Brasil, que pagamos durante 15 anos. Este ano foi o último, aleluia, é nossa agora. Bom, entre tudo que ouvi aqui, nós passamos, inclusive, o programa da TVT, lá em Peruíbe, passamos a OAB, várias associações que têm interesse em divulgar o trabalho. Nós temos também a produção local. Nessa produção local, nós descobrimos uma coisa muito interessante, que até também tem muito a ver com o que o Walter Sanches falou. A TV aberta, ela pode manipular, porque, normalmente, ela coloca no ar aquilo que a pessoa fala 10 minutos, ela coloca 30 segundos, né? Não é o nosso caso. A gente consegue colocar... Já terminou meu tempo? A gente consegue deixar a pessoa falando, às vezes, até por meia hora. Então, nós temos muitos políticos que têm um interesse enorme em dar entrevista para a TV Vale das Artes, lá na minha região, e, quando se trata das TVs abertas, eles dão uma coletiva rapidinha, né? Então, alguém perguntou uma vez para o governador: por que o senhor faz uma coletiva com as TVs abertas e dá esse tempão separadamente para a TV comunitária? Ele falou: porque a TV comunitária me deixa falar na íntegra o que eu desejo. Então, essa é uma realidade. A outra coisa que eu gostaria demais de falar, antes que meu tempo acabe, é referente ao pagamento, né? Que nós somos uma TV comunitária elitizada, porque só quem tem dinheiro é que pode assistir. Tivemos uma apresentadora lá que foi eleita rainha dos pagodeiros, porque ela levou todos os grupos de pagode para se apresentarem na nossa TV, porque, obviamente, o cantor, vários cantores nos procuram, porque ele quer vender o disco dele também em Peruíbe e Itanhaém, né? Não é só em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, e a questão do idoso, porque muito se fala do jovem, é muito programa para jovem, mas a realidade do brasileiro não é bem essa. O futuro do Brasil é o velho, realmente. E nós estamos abrindo lá em Peruíbe um programa, 2 programas, aliás, voltados para a terceira idade, que eu acho muito importante. Eu gostaria aqui de agradecer, aproveitar também para agradecer a SECOM, que finalmente vai nos agraciar com as PIs, que nós gostaríamos que fosse eterna, né? Não só agora, nesse finalzinho de 2014. E falo aqui, engrosso aqui a ABSECOM, a luta para todos nós. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Escila Bezerra, da TV Comunitária de Peruíbe. Eu vou conceder a palavra ao Moisés Correia, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, primeiro, à senadora Ana Rita pela oportunidade aqui da ABSECOM realizar esse fórum. Queria fazer minhas as palavras do nosso presidente, o Paulo Miranda,
que representou bem o pensamento das TVs comunitárias. Como o tempo é curto, eu vou me concentrar apenas no aspecto do debate. Eu acho que é justo entender que a internet é um campo, certo, novo e um campo democrático de enfrentamento do debate e da manifestação de comunicação, mas eu queria, primeiro, saudar a SECOM por ter aceito a luta já de vários anos da ABSECOM para voltar a anunciar a publicidade institucional e de utilidade pública, porém, os recursos são muito pequenos. E aí eu queria mostrar uma contradição entre o que tem na Constituição e a criação teórica do Tribunal de Contas da União. Porque a Constituição, no artigo 223, diz que o Poder Executivo, ao outorgar, renovar a concessão e etc., observando o princípio da complementariedade dos sistemas públicos, privado e estatal. E a gente sabe que a mídia, a distribuição da mídia, senadora, é feita por um tal de critério técnico, mídia técnica, que é inventado pelo Tribunal de Contas, obviamente, inteiramente de interesse das TVs comerciais. Então, o último levantamento divulgado foi de que, de 2000 para cá, a TV Globo recebeu 5,86 bilhões de reais. O SBT e a Record receberam 1,63 bilhão e 1,5 bilhão. A internet, apenas 5,3%. Certo? E aí, se é complementar, como é que pode explicar que a mídia pública não tenha os recursos que são públicos? Porque esse recurso, tudo bem que a Nestlé, sei lá, as multinacionais, põem o dinheiro na Rede Globo, façam o que queiram com o dinheiro deles, certo? Agora, o dinheiro público tem que aplicar o que está na Constituição, pô. A Constituição fala que é complementar. Então, na hora de distribuir a verba, não é um sistema o quê? De audiência, isso não está na Constituição. Então, é necessário, pelo menos, abrir um debate público sobre isso. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece a importância da SECOM ter agora disposta a voltar a colocar os anúncios nas TVs comunitárias, esse sistema ele precisa de ser mais aprofundado. Eu não posso me estender mais, agradecer a oportunidade. Obrigada, Moisés Correia. Desculpe, por causa do nosso tempo, mas também não queremos que a explicação de vocês, que a fala de vocês fique prejudicada. Então, se houver necessidade de complemento, por favor, pode fazer, tá? Vou convidar a Letícia Caiafa, da TV Comunitária de Belo Horizonte. Licença, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu estou aqui representando a TV Comunitária de Belo Horizonte, junto com a diretora executiva, e representando também o doutor Edivaldo Farias, que é presidente de honra da ABSECOM. Gostaria de agradecer aí ao espaço da senadora, a toda a mesa, as discussões que foram levantadas até agora, e falar um pouco do contexto de Belo Horizonte, que a gente vive em Belo Horizonte um contexto muito positivo. Primeiro porque a TV de Cidadania de Belo Horizonte, a TV Comunitária de Belo Horizonte, comemorou no dia do aniversário de Belo Horizonte, que fez 117 anos, a TV comemorou 19 anos de atuação regional. E também, pela nossa TV, apresentar aí uma vasta programação voltada para a defesa dos direitos humanos, para o desenvolvimento social e regional, e bem como garantindo aí a pluralidade de pensamento, a pluralidade ideológica e contribuindo aí nas lutas pela reivindicação de uma TV mais democrática e inclusiva. A TVC-BH atualmente produz 6 programas próprios sem nenhum apoio comercial. Programas esses que muito dificilmente conseguirão ser apoiados pela iniciativa privada, justamente por garantir a visibilidade dos movimentos sociais, por trazer as reivindicações dos movimentos sociais para a TV e trabalhar temas tão polêmicos e tão importantes aí para a sociedade. Então, nesse sentido, nós gostaríamos
de somar aí a tudo que já foi dito, considerando fundamental que o Legislativo caminhe conosco, junto com a BCCOM, para a criação do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento das TVs Comunitárias, visto, inclusive, que a democratização da mídia foi uma das reivindicações dos brasileiros nas jornadas de junho de 2013, e hoje são as TVs comunitárias que atuam aí na linha de frente na defesa dos interesses da comunidade e regionais dos cidadãos. É isso, obrigado. Obrigada, Paulo. Associação dos Canais, desculpa. Obrigada, Felipe, que falou no lugar da Letícia, da TV Comunitária de Belo Horizonte. Obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para o Paulo Contim, da Associação dos Canais Comunitários de São Paulo e da TV Comunitária de Osasco. Boa tarde a todos. Senadora, obrigado pelo espaço. Cumprimentar a mesa aí, em nome da nossa representação, Paulo Miranda, que muito tem debatido e representado e falado coisas muito pertinentes às questões das TVs comunitárias. Eu penso, senadora, que se houver uma comissão da verdade daqui a alguns anos sobre a comunicação, eu acho que muita coisa vai aparecer dessa ditadura que nós estamos vivendo, das grandes TVs, das TVs comerciais, visto aí, haja visto os números que foram colocados aí do financiamento. As TVs comunitárias, elas subsistem muitas das vezes por conta do idealismo dos seus dirigentes, das entidades que representam, porque sem o financiamento público já é um suplício. Quanto mais nós sermos impedidos de ter qualquer atividade comercial. Há projetos de leis que estão do Berzoini, que estão devem entrar em pauta em qualquer momento, permitindo que se faça que se tenha um apoio comercial. Mas hoje nós estamos mesmo sobrevivendo por pura teimosia, né? E por grandes defensores, né? Como nós estamos vendo aqui na mesa, né? Eu fiquei contente de ouvir o Walter, porque o Walter conseguiu resumir aí, todos que falaram, mas o Walter em especial conseguiu falar muitas das coisas que eu gostaria. Ele foi meu porta-voz, porque nós temos nas TVs abertas aí violência física, violência moral, exposição banal do corpo em horário inadequado. E enquanto nas nossas TVs nós fazemos uma autorregulamentação nas TVs comunitárias, nas TVs públicas não governamentais, até porque entendemos que somos opção. Hoje, eu acredito, e grande parte das TVs, acho que a maioria das TVs comunitárias, acreditamos que nós somos uma nova e grande opção de democratização da comunicação brasileira. Nós somos laicos, suprapartidários e, acima de tudo, democráticos. Então, eu acho que uma grande contribuição está sendo dada, é histórico estar aqui no Senado Federal, sendo ouvido, tendo aí a oportunidade de colocar os nossos anseios e sairmos daqui com a certeza que tem muito mais gente inteligente, muito mais gente que pensa na democracia do nosso país, no fortalecimento das instituições que apoiam as TVs comunitárias. Eu só tenho muito a agradecer. Obrigada, Paulo Contim, da Associação dos Canais Comunitários de São Paulo e da TV Comunitária de Osasco. Vocês já perceberam que nós temos uma representação aqui bastante variada, de diversos estados, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e agora eu vou convidar o Igor Santos, da TV Comunitária de Recife. Então, é uma representação nacional aqui, muito importante. Boa tarde, senadora. Obrigado pelo espaço. E a gente é do Recife, da TV Comunitária, e faz parte da direção da BCCOM Nacional. E eu queria só complementar algumas coisas que eu acho que a mesa expôs muito bem
todas as dificuldades que os canais comunitários passam e também todas as facetas do que é ser um canal da sociedade que a gente tenta construir, vem tentando construir ao longo desses anos de TV comunitária e de associação de TVs comunitárias. E é que hoje o espaço das TVs comunitárias tem crescido, já nessa última, né, apesar de a gente estar no cabo, já 1/3 da população brasileira já tem TV a cabo. E a gente, nesse último encontro que a gente teve da Ancine, também de uma pesquisa interna da Ancine, foi comprovado que dentro do campo das TVs públicas, as TVs comunitárias são as TVs que mais fazem produção de conteúdo local. Então, essa importância das TVs comunitárias quando se fala em produção de conteúdo local, de ter voz da comunidade, de ser representativo para as comunidades como veículo de comunicação. Então, isso era uma das coisas importantes de ser colocada. Além de que a gente também trata de um outro aspecto, quando a gente é TV comunitária, de ser também escola de mídia, de produzir, de formar profissionais e novos profissionais nas nossas cidades. Muitas vezes a gente perde esses profissionais para as emissoras comerciais que pagam melhor e tal, mas partiu dali, partiu dessa iniciativa e saiu de lá de dentro das TVs comunitárias essa formação. E, para finalizar, agradecer a SECOM, que apesar de ser muito pouco em recursos, que se a gente realmente quer valorizar as TVs comunitárias e realmente quer se dar um novo tamanho à participação da sociedade na comunicação brasileira, os recursos têm que ser bem maiores. Mas já é um início, e eu acho que pela primeira vez que esse recurso não seja interrompido, que já houve um outro recurso que partiu da SECOM para as TVs comunitárias, mas que foi interrompido. Acho que o importante é que seja interrompido e ao longo dos anos seja crescido, porque eu acho que seria uma forma de realmente a gente elevar a outro patamar a participação da sociedade na comunicação brasileira. Obrigado. Obrigada, Igor, da TV Comunitária de Recife. Obrigada pela presença. Vou passar, então, a palavra para o professor Geldo, da TV Reflexo, Recanto das Emas. Alô? Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde. Boa tarde, senadora Ana Rita. Agradecer aqui a BCCOM pelo convite. Falar um pouco, realmente, o que foi tratado aqui é importante. É importante, principalmente também na questão dos direitos, porque a gente vem de escola, né, pública e a gente percebe que os nossos jovens têm uma visão equivocada do que foi a ditadura. É tanto que a gente vê alguns jovens pedindo a ditadura para retornar de novo, né? Então é importante, acho que as TVs comunitárias podem fazer realmente essa ponte, né, com a escola para realmente demonstrar para o aluno que a ditadura foi uma coisa péssima e que ela nunca mais deve voltar, não só no Brasil, mas em qualquer outro país. E dizer também que, através da comunicação, a gente está aprendendo, né, com esses jovens, né? Hoje a gente trouxe aqui alguns. Hoje era dia realmente de nota, mas eles estão aqui porque eles gostam e acreditam nessa nova possibilidade. A escola realmente ela não está mais atrativa, mas com a questão da comunicação, com as TVs, ela pode ser uma fonte de atrativo e também diminuir a evasão dentro das escolas. Então, agradeço a todos e a todos. Espero que realmente dê um olhar mais nesse sentido de que possa ter a criação realmente do fundo para ajudar nesse sentido. Agradeço a todos e obrigado. Muito obrigada, professor Geldo, né, pela exposição breve, mas de uma provocação profunda, né? Muito obrigada. Concedo a palavra agora, por último, o Ney Hugo, Casa das Redes e Mídia Ninja.
Aí, agora sim. Boa tarde a todas e todos. Né, também agradecer a BCCom aí pelo convite. E, assim, a Mídia Ninja, né, o nosso histórico, a gente não tem um histórico de TVs comunitárias, né? Então, aqui a gente está mais para ouvir também, entender, né, mais, se aproximar e se somar na luta também. Mas algumas considerações também para contribuir, né, a partir do nosso ponto de vista, né, em relação ao momento histórico da comunicação hoje, né, que a internet potencializou muito isso, mas claro que já vem fruto de uma luta de antes, né, das TVs e das rádios comunitárias, né. Então hoje, né, o que acontece? Você vê um símbolo assim, né, que não tem mais aquela figura da reportagem do cinegrafista amador, né. A TV mostrava lá, né, e hoje, né, a pessoa que tem alguma filmagem interessante para a mídia, ela não manda mais lá o VHS para a TV, né, como cinegrafista amador, ela posta. Né, posta no YouTube, posta no Facebook, a TV vai lá e pega. Né? E, somado a isso também, hoje a gente vê um constrangimento maior da grande mídia, né, em caluniar as coisas, né, em manipular as informações ou omitir algumas outras. Então, quando as redes sociais estão falando muito de determinado assunto, fica constrangedor para a mídia omitir aquilo, né, e isso tem não quebrado o monopólio ainda, mas, né, impedindo algumas manipulações, né, e fazendo os movimentos sociais terem algumas conquistas em vários sentidos, né. E aí, para reforçar mesmo essa questão de que, né, essa inovação tecnológica que vem desse momento histórico, né, ela se soma a todo um acúmulo de luta, né, das TVs e das rádios comunitárias, né. Tem essa questão que a internet não está em todo lugar, que foi falado antes aqui também, né. Tem lugar que nem tem energia elétrica, e aí é o radinho de pilha, né, muitas vezes o AM. Né, muita gente não sabe que o AM, por exemplo, um transmissor aqui em Brasília, de madrugada, que as ondas estão mais calmas, em AM, chega lá na Califórnia. Então, olha o potencial disso, né, para ser, de fato, uma comunicação, né, que descentraliza a informação, que chega nos lugares mais remotos. Né? Na Amazônia tem muito trabalho de rádios comunitárias também nesse sentido. E isso potencializa muito, né, a questão da cultura, né, e a gente falando cultura não só a arte, a música, o teatro, né, isso também, mas sim no sentido de identidade mesmo, né, de um povo, de um território, seja uma RA, seja uma aldeia ou um quilombo, né. Então, esse tipo de comunicação fortalece muito isso, né, para que o território, né, seja valorizado, né, que ao mesmo tempo ele seja protagonista do mundo, protagonista das narrativas do mundo, porque ele está falando com propriedade daquele local a partir de todas as outras notícias que ele recebe do mundo, né, e como foi falado aqui também, não é simplesmente um receptor passivo da informação, mas passa a ser um emissor de conteúdo também. E aí a gente entende que jornalismo é uma coisa, comunicação é outra. Jornalismo é profissão, comunicação é inerente ao ser humano, né, e é direito humano, né, como foi colocado aqui no começo. Então, né, parabenizar aí a luta, né, dizer que estamos à disposição para estar junto aí também, né, nessa perspectiva glocal, né, que é o pensar global e agir local. E a comunicação tem papel fundamental nisso, para que esse tipo de cultura, né, seja feita com esse protagonismo, né, sendo até mundial, né, mas ao mesmo tempo livre da opressão comunicacional globalizada, né, que é aquela que esmaga e impede a manifestação cultural daquele território. Então, é isso, estamos juntos aí, gurizada, e parabéns à senadora e à BCCom também. Muito bem, muito obrigada, Ney Hugo, da Casa das Redes e Mídia Ninja. Obrigada pela presença, e vocês da Mídia Ninja sempre se fazem presentes aqui. Volta e meia, vocês estão presentes aqui nos debates da Comissão de Direitos Humanos. Então, muito obrigada o apoio que vocês têm nos dado também. Eu vou passar para vocês alguns encaminhamentos. Tive a ajuda aqui do Paulo, através do documento que foi entregue. Então, vou fazer aqui uma exposição rapidamente das propostas. Se houver algo que não estiver contemplado, vocês ajudem a complementar. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: essa audiência pública de hoje está se dando no momento, embora tenhamos feito um debate sobre as TVs comunitárias, rádios comunitárias, já há alguns meses atrás, mas este momento é um momento assim, extremamente importante.
até porque apareceu nas falas da maioria de vocês um pouco esse contexto atual. A semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui uma audiência pública importante para debater o conteúdo do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Não é? Hoje, pela manhã, nós discutimos o decreto de participação social, que também não foi a primeira vez que nós fizemos um debate sobre o decreto. Tivemos, há uns 2 meses atrás, a oportunidade também de fazer esse debate. E agora, à tarde, discutir a questão das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, a importância dessa mídia popular, vamos dizer assim, comunitária, como um direito humano das pessoas, tanto das TVs quanto das rádios. E aí me ocorre uma coisa importante que eu disse no início, é o papel educativo que essa rede de mídias, tanto televisivas quanto as rádios, tem no processo de educação do nosso povo. E eu quero aqui aproveitar para parabenizar todos vocês pelo esforço, pela coragem, pela determinação, embora com poucos recursos, com poucas possibilidades, muitas vezes, mas que vocês estão trabalhando no sentido de criar essas alternativas e que discute localmente com uma visão global, mas discute as questões locais, conforme disse o nosso amigo, o Neilgo, né? Isso é fundamental. Então, eu quero parabenizar a vocês e eu espero que essa audiência pública de hoje possa contribuir para fortalecer esses instrumentos como uma política pública, de fato, que tenha recursos públicos, né, que tenha, de fato, as condições para que esses canais, essas TVs comunitárias, rádios comunitárias, possam ser ampliadas no nosso país, né, que esteja presentes em todos os estados e que possa, de fato, cumprir o seu papel na democratização dos meios de comunicação. Acho que é fundamental tudo isso que vocês estão expressando aqui e que tem total apoio da Comissão de Direitos Humanos, porque, conforme nós já dissemos e vocês também disseram, ter o acesso a uma comunicação, a comunicação e ter acesso às informações é um direito humano de todas as pessoas. Então, o documento que foi entregue aqui pelo Paulo, a Comissão de Direitos Humanos vai encaminhar à presidenta Dilma, né, com apelo para acelerar a criação do Fundo Nacional de Apoio e Desenvolvimento das TVs Comunitárias. Nós vamos fazer gestões junto à presidência para que haja uma política de maior incentivo para a radiodifusão comunitária, que haja também a criação de uma política nacional de mídia comunitária, que seja criado um Fundo Nacional de Apoio, que eu já disse no início, né, de desenvolvimento das TVs comunitárias, que seja aprovado também a contribuição financeira da radiodifusão pública, que contemple também as TVs comunitárias a cabo, que haja o incentivo aos prefeitos a criarem os canais da cidadania, que sejam transformadas as TVs comunitárias em pontos de cultura e escolas de mídia comunitária, o aumento do valor das inserções de publicidade institucional da SECOM, da Presidência da República, nas TVs comunitárias, e também que a Ancine passe a considerar produtoras as TVs comunitárias e não meramente exibidoras. E eu agregaria aqui também algo que a Evelyn nos disse, né, na sua fala, a necessidade também da gente observar a nossa legislação hoje e verificar, de fazer, se possível, a atualização, uma revisão da nossa legislação para que contemple também as necessidades. E a reserva de espectro dos canais. E a reserva de espectro para os canais. Então, agregamos aqui também essa sugestão que a Evelyn traz para nós. Acho que é isso. Eu pergunto à mesa se teria alguma contribuição. As pessoas que aqui já se manifestaram, se contempla, por favor. Senadora, eu queria que a senhora analisasse a possibilidade. A Câmara Municipal do Rio, dos vereadores, Sim, da capital,
aprovou uma decisão interna no sentido de, no orçamento da própria Legislativo Municipal, eles contemplem na mídia também as TVs comunitárias e rádios comunitárias. Então, eu acho que valeria, não sei se o Paulo concorda, no sentido do peso que tem aqui a comissão e o Senado, enviar uma comunicação às câmaras municipais, no sentido de dizer que isso foi aprovado no Rio e que, num debate aqui, se viu a importância que os vereadores do Brasil todo discutam isso para abrir espaço e apoiar essa mídia. Muito Obrigado. bem. Também agregamos esta sugestão. E o Paulo pode passar para a senhora as informações, o projeto que foi aprovado, etc., para facilitar essa comunicação. Muito bem. Obrigada, Moisés, não é isso? Sim. Uma sugestão é que, no âmbito da Secretaria Nacional da Economia Solidária, as TVs comunitárias sejam contempladas através da aprovação de projetos que movimentam a economia solidária em âmbito regional, municipal, local, das comunidades, e que tenham também a capacidade de sustentar essa atividade, já que ela tem uma relação direta com aquela economia solidária lá do município, e isso pode dar uma grande dinamização nessa atividade, já que nós, de certa forma, também somos uma economia solidária. Muito bem. Senador, eu queria acrescentar também uma coisa. Eu acho que nós precisamos pensar no fundo de base para os canais da cidadania. Eu acho que nós vamos ter uma dificuldade muito grande junto às prefeituras, porque elas não têm recursos. A gente sabe da situação em que se encontram as prefeituras, principalmente as médias e pequenas. Nós, para viabilizarmos realmente o canal da cidadania, nós vamos ter que pensar numa sustentabilidade que pode passar por um trabalho ligado a um fundo, que é um fundo que parece ser uma política que vai ser empregada pelo Ministério das Comunicações, já que foi lançada através do próprio Decreto 5.820, que agora foi estabelecido através de uma portaria ministerial. E, portanto, acho que esta sustentabilidade não está prevista nesse dois documentos originários da Presidência da República e do Ministério. Então, nós precisaríamos cuidar dessa situação, porque senão não vai sair do papel ao canal da cidadania. A gente precisaria mesmo de um fundo. Esse fundo vai beneficiar todos, não só a comunicação institucional da cidade, mas toda a comunicação comunitária, da universidade local. Eu acho que era fundamental agregar esta política que o Ministério está fazendo, essa ideia do fundo de participação dos canais comunitários. Senadora. Muito bem. Só para fazer um pequeno complemento, Sim. apoiando a iniciativa aqui do André, que eu acho que essa proposta é fundamental, a gente debateu até na reunião da ABSECOM, porque são 5.572 municípios. E até agora, sexta-feira, no levantamento que a gente fez, são 200 e quantos? 320 prefeituras. E um dos problemas que a gente notou em contatos com as prefeituras é que a prefeitura vai pedir ao Ministério das Comunicações o canal da cidadania e vai ter que arcar com o transmissor e a antena, que são os mais caros. Então, é muito importante essa proposta do André Barbosa no sentido de criar linhas ou de financiamento ou no Ministério de Ciência e Tecnologia, sei lá, uma maneira, no BNDES, etc., para que as prefeituras não seja tão oneroso o primeiro movimento, para estender isso por um prazo para as prefeituras fazerem. Muito bem, Moisés. Acho que isso é tranquilo, assim, no sentido de fazer o nosso encaminhamento. Acredito que as sugestões aqui colocadas, elas são na minha opinião, fáceis de serem resolvidas, havendo boa vontade. Então, acredito que o governo acolherá as sugestões aqui propostas. Então, eu vou fazer esse encaminhamento em nome da nossa comissão, não é? Acredito que o Ministério das Comunicações precisa realmente abraçar essa causa, né, e dar todo o apoio necessário. Acho que o momento exige isso, né? A realidade está exigindo isso, a conjuntura está exigindo isso. Então, o momento é propício, né? Então, acho que naquilo que compete à Comissão de Direitos Humanos, nós vamos fazer os encaminhamentos. Agora, acho que é importante, através das entidades das quais vocês estão aqui representando, possa acompanhar e fazer as cobranças também, no sentido de ir monitorando o andamento daquilo que nós estamos propondo, não é? Eu vou passar, então, a palavra para aos demais membros da mesa, para que possamos já fazer as considerações finais.
Eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Miranda, para que ele possa também, num prazo aí de 3, no máximo 5 minutos, fazer as suas considerações finais. Senadora, eu vou usar bem menos do que esse tempo a senhora me propõe. Volto a agradecer à Comissão de Direitos Humanos, uma instância sagrada para nós nesse espaço aqui do Senado Federal. E, com certeza absoluta, a cada ano que a gente vem aqui, a gente vem com boas notícias e mais um pacote de reivindicações. Então, eu faço um apelo, né, aos nossos colegas de TVs comunitárias que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando pela internet, aos estudantes de comunicação, às lideranças sociais brasileiras, para que adotem as TVs comunitárias, assumam as TVs comunitárias cada vez mais e vamos fazer essa outra comunicação possível no Brasil, que tanto a gente precisa, e pedir ao governo brasileiro, aos governos municipais, aos governos estaduais, que acelerem esse processo e que passem a valorizar esse setor da nossa comunicação. E, por fim, um apelo, né, usando a mídia do Senado Federal, que tem uma potência muito grande, para que os prefeitos e vereadores que estejam nos assistindo passem a conhecer esse direito que é de ter o canal da cidadania no seu município, para que no seu município possa ter uma outra comunicação e fazer ali a regionalização da produção jornalística, artística, educativa, cultural, da promoção dos direitos humanos em cada município no Brasil. Então, fica aqui esse nosso recado e, mais uma vez, nossos agradecimentos. Obrigada, Paulo. Passo a palavra para a Evelyn. Quero apenas agradecer, me colocar à disposição, senadora, para um eventual trabalho de redação de uma normatização para o que é a multiprogramação hoje, porque nós realmente estamos vivendo um vácuo que gera muita instabilidade, né, muita insegurança para a implantação da TV digital em multiprogramação, né, que é do que a gente está falando aqui. E eu queria fazer uma provocação aqui, assim, um convite, se for o caso, para o André e para o Beto Almeida, para eles falarem mais um pouquinho sobre o caso da Argentina, que nós tivemos um encontro recente promovido pela EBC, das TVs públicas no mundo. E o caso da Argentina me impressionou muito, André, o fato de estarem já lá 6 canais públicos abertos. Então, se vocês tiverem um pouquinho mais de informação sobre isso, é de dar inveja a gente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra para o André. Muito obrigada, Evelyn. Com certeza, vamos acolher aí a sua contribuição, né, caso tenhamos aqui a necessidade de fazer uma nova redação ou, né, atualizar a nossa legislação. Então, eu passo a palavra para o André Barbosa, da EBC. A questão da legislação, a Evelyn está correta, é muito importante. Nós temos uma lei de 1962, regulamentar em 67. Quer dizer, é uma coisa que não existia nem FM na época. Nós tínhamos a TV preto e branco e tínhamos o rádio AM. Quer dizer, hoje nós estamos num momento totalmente diferente. Quer dizer, se não tivermos hoje uma legislação que possa acompanhar as necessidades, não apenas tecnológicas, não, mas as necessidades de comunicação mais rápida, mais ágil das redes sociais, envolvendo a televisão numa convergência que possa caminhar no sentido da interatividade. Quem falou sobre a questão da participação ali atrás, eu gostei muito da fala dele, sobre a questão de você... Inclusive, aqui o pessoal de Recife, aqui eu me lembro da TV Viva, primeiro grande exemplo que nós tivemos de uma televisão participativa nos anos 80, né? TVT também, com que eu tive a felicidade de trabalhar há muitos anos. Quer dizer, então, é muito auspicioso a gente ver que o pessoal continua essa batalha, mas a gente precisa realmente enfrentar a questão da legislação, porque muitas coisas, eu poderia citar várias aqui que a gente tem, mas uma delas é apropriar-se de regras que possam modernizar a televisão. Uma delas é passar dados
pela televisão. Não é só passar programas, a gente está com uma visão talvez um pouco conservadora em cima daquilo que a televisão pode fazer. A televisão não precisa apenas passar programas ou passar audiovisual, ela pode passar dados também pelo broadcasting. Então, esse é, inclusive, um projeto que a gente está fazendo na IBC, que engatinha com muita dificuldade, mas a gente está, aos poucos, abrindo esse espaço que chama Brasil 4D, como eu citei para vocês vão encontrar isso no YouTube ou no Google, onde vocês quiserem, vocês vão ter todos os exemplos, inclusive o relatório do Banco Mundial. Sobre a Argentina, olha, é um trabalho belíssimo que foi feito lá há algum tempo atrás, ainda no governo Néstor Kirchner, no qual se iniciou uma discussão muito difícil, inclusive, com os meios. O pessoal confunde um pouco, e a confusão tem um pouco de sentido, porque se encara pelos meios mais conservadores como uma luta do governo Kirchner com o Clarim. É verdade, em parte, isso, porque o Clarim mantinha uma propriedade cruzada, mantinha todo um projeto ligado à liderança de fornecimento de papel, por exemplo, todo o papel gráfico passava pelo Clarim, e ele dava o papel para quem ele quisesse. Então, você não tinha como fazer comunicação pública, porque você tinha que comprar do Clarim, porque ele tinha as remessas das bobinas de papel. Entre outros exemplos, né? A TV a cabo, por exemplo, né? O grande sistema de TV a cabo argentino, que está desde os anos 70, analógico, era também dominado pelo Clarim. Então, confundiu-se um pouco a história de uma luta entre o Clarim e o governo argentino, mas é muito maior do que isso. Não é apenas a luta contra um órgão de comunicação, é a presença mesmo da voz pública, da voz das comunidades através dos meios de comunicação de massa. Eles estão tendo um problema. E esse problema eu queria alertar a todos, então acho que todos sabem, mas eles estão tendo um problema. Naquela terça parte, que é exatamente a parte mais sensível, que é a parte da questão pública, a questão ligada às vozes ligadas às TVs e rádios comunitárias, há falta de recursos. Então, essa falta de recursos, às vezes, você não consegue complementar a sua programação, a não ser com programação de terceiros. Isso não era o plano original. Está havendo muita crítica na Argentina a isso, mas acho que essa crítica é um pouco maldosa, porque a construção de um processo como esse não pode ser feito com um condão de mágica, ou então você realmente conseguir verbas de uma hora para outra num sistema e num cenário que nunca favoreceu as entidades comunitárias e entidades públicas. A Evelyn falou sobre os canais que foram criados agora junto à ARSAT, que é o sistema de satélites argentino. Realmente são 19 canais que estão novos, públicos. Entre os canais, a gente pode citar alguns que eu já considero edificantes, mesmo a própria sociedade argentina já o considera assim, como o Paca Paca, o canal Encuentros, e outros de esporte, o canal Inca, são canais incríveis, quer dizer, que facilitam a interlocução entre os vários grupos sociais argentinos, como os indígenas, por exemplo, ao norte da Argentina e na Patagônia, ou mesmo a questão ligada aos grupos industriais em Córdoba, em Santa Fé, Buenos Aires. Então, eu queria passar um pouco a palavra para o Carlos Alberto, porque o Carlos entende mais do que eu desse assunto e está mais ligado do que isso, mas só quero parabenizar, porque realmente essa crítica que fazem hoje sobre não ter a presença ainda muito massiva de grupos comunitários se deve realmente a um avanço necessário na relação de fundos que eles também têm necessidade de criar e que nós também vamos esbarrar com esse problema na medida em que isso foi implantado no Brasil. O Brasil é um pouco diferente, hein? O Brasil tem muito mais emissoras. O Brasil foi criado como um cenário comercial. O cenário público, o sonho do Roquete Pinto, morreu nos anos 30, né, quando Getúlio instituiu o comercial, pôde instituir o comercial no rádio. E hoje nós temos um número enorme de emissoras comerciais e muito poucas emissoras públicas em comparação ao grupo de emissoras comerciais. Esse é um problema para o Brasil. É um problema de direito adquirido, de questões de propriedade. E isso nós vamos ter que estudar junto também com essa mudança de legislação. Mas isso não pode assustar e nem pode inibir a nossa luta para que as comunidades e o direito público seja exercido na sua totalidade, e ele está na Constituição para isso. Obrigada, André Barbosa. Então, agora, o Carlos Alberto. Muito telegraficamente, aqui, aproveitando a deixa do André,
É só citando algumas coisas que já estão existindo, né, por aí. Na Argentina, com a nova lei, estão sendo criados 50 canais universitários digital, porque tem 50 universidades, cada universidade vai ter um canal de TV digital e um canal digital de rádio também, aberto. Aberto. Então, essa é uma grande novidade. Queria lembrar, em relação ao canal Encontro, mencionado aqui, que a TV Comunitária de Brasília está iniciando os preparativos para transmitir alguns desses programas que são realmente o requinte, o suprema requinte da concepção de televisão inteligente, humana e tal. Isso é muito importante. Vale citar como informação também, esse ano, na Venezuela, foram criados a TV da PDVSA, que é a petroleira de lá. Aqui a Petrobras apanha feito cachorro, não tem como responder. Para responder, tem que comprar horário naquele canal que a ataca, para poder fazer a sua própria defesa, né? Foi criada a TV das Forças Armadas. Aqui só tem a Rádio Verde Oliva, que, aliás, é uma boa rádio, surpreendentemente uma boa rádio. Foi criada também lá a TV da Juventude e a TV da Ciência, que se chama Consciência. São 4 canais novos, públicos, estatais no sentido de financiamento estatal, e as TVs comunitárias e rádios comunitárias na Venezuela têm financiamento público e podem fazer uso de satélite, através de um fundo público aprovado já há 5 anos atrás. Bom, essas, então, seriam as novidades que vale a pena citar, e apenas dizer o seguinte: as TVs comunitárias estão de parabéns, porque nós não fazemos propaganda de veneno, nós não fazemos a defesa da concentração da terra, nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos a legalidade democrática, nós defendemos a Constituição, a Carta da Terra, a Carta das Nações Unidas. Temos orgulho de fazermos essa defesa e estamos prontos para defender, diante de qualquer ameaça que caia hoje sobre a presidente Dilma Rousseff, a defesa da legalidade democrática. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Alberto, pela sua fala conclusiva aqui. Eu passo a palavra para o Walter Sanches, da Rede TVT. Só queria mais uma vez agradecer aqui e registrar que eu acho que nós estamos dando mais um passo para a consolidação desse polo, que eu acho que eu não me identifico como parte de um polo de comunicação pública, junto com a EBC, com as TVs legislativas, os canais da cidadania, os canais comunitários e outras iniciativas que hoje outras plataformas propiciam, que nós, apesar de o nosso sindicato ter esse investimento histórico nesse projeto, nós não consideramos uma coisa para ser um proprietário disso daí, mas sim que a gente faz